Bom dia! Bom dia, ouvintes da Metropolitana. Quem está aqui agora com vocês é o Everton Melo, estreando um que a gente pode chamar de um quadro ou de um programa dentro do Radar Noticioso, que é o Só Alegria. Você que está me ouvindo, com certeza conhece alguém que precisa de uma pílula de felicidade na sua vida. O propósito do nosso programa é ajudar você a viver com mais leveza, com mais alegria, olhando para a sua vida e percebendo que ela tem um sentido maior. Então, a partir de hoje, todas as terças, às 9h30, enquanto o Lano me aguentar por aqui, eu vou vir falar com vocês sobre bem-estar, saúde emocional. Eu sou constelador sistêmico, terapeuta, escritor e especialista em desgastes emocionais, que hoje é aquela pedrinha no sapato de todos nós. E a proposta do nosso programa ela é muito diferente. Vamos trazer também alguns profissionais da área para falar de técnicas, de terapias, recomendar para você produtos que vão ajudar você no seu bem-estar, mas principalmente eu quero contar para você boas histórias, histórias que inspiram você a viver melhor e deixar a alegria, a felicidade tomarem conta do seu coração. Na nossa vida sempre vai haver desafios, dificuldades. Muitas vezes nós vamos até olhar para frente e pensar que não tem muito sentido. Mas eu quero dizer para você que, a partir do momento que você muda o seu olhar perante a sua vida, tudo muda. E por isso eu trouxe hoje para essa estreia uma pessoa muito especial, que eu tenho muito carinho. Ela já foi constelada por mim, já fizemos algumas sessões terapêuticas e a vida dela, cada vez mais, no meio de tantos desafios que ela vai também contar um pouquinho aqui para você, tem se transformado porque ela sabe que apesar de todos esses desafios, a vida tem um propósito e um sentido. Então eu trago para vocês hoje a Senior Accounting da TIM, Karen Dantas. Se apresenta para a gente, Karen. Bom dia. Bom, como o Everton já falou, meu nome é Karen, trabalho na área comercial de uma operadora e busco diariamente pela minha alegria, né? Eu falo que a alegria ela não é um remédio ou uma dose para você tomar uma vez por mês. A alegria ela é para você vivê-la diariamente, né? Ela é um tratamento homeopático. E eu busco essa alegria em todos os momentos do meu dia. Desde a hora que eu acordo, quando eu já conecto uma música ali, já começo a preparar o meu café da manhã escutando uma música ou ouvindo um podcast que tenha a ver com o meu momento, onde eu preciso encontrar ali uma resposta, né? Então, eu acho que a alegria é isso. É você colocar confiança, fé, esperança de que para tudo tem um jeito, seja para coisas difíceis ou até mesmo para você não precisar pensar em nada. A alegria muitas vezes é você deixar o silêncio tomar conta e você só deixar as coisas acontecerem de forma natural. A capacidade de se admirar com as coisas. Você sabia que o Brasil está no número 44 no ranking mundial de felicidade? Não tinha esse conhecimento. Pois é, nós subimos, a gente estava no número 49 em 2023 e agora em 2024 nós estamos no número 44. E você sabe qual é o país número 1 no ranking da felicidade? Qual? A Groenlândia. Eu não sei nem onde fica, nunca fui, mas para você ter uma ideia de que muitas vezes o estado de espírito ele vai contagiando as pessoas, né? A alegria ela é contagiosa. Se você olhar alguns vídeos na internet, tem alguns vídeos muito interessantes, onde você tem um vídeo, por exemplo, que tem duas menininhas. Uma está meio bravinha, meio emburrada, e a outra está dançando e gargalhando e sorrindo. E quando a outra começa a prestar atenção nela, ela começa também com esses movimentos. E você sabe que assim como a tristeza é contagiosa, a revolta, a raiva... Você já viu fila de banco? Tá aquela fila de banco. O primeiro que reclama, o que acontece depois? Vira uma rebelião. Verdade. É verdade ou não é?
É só um reclamar, é fila de banco, fila de supermercado, qualquer coisa. É fila do posto de gasolina. O primeiro deu uma buzinadinha, parece que vira reação em cadeia. Eu brinco quando acontece isso, eu falo para minha filha. É igual quando tem os cachorros na rua que um começa latindo. O primeiro sabe porque está latindo. Os outros só vão acompanhando o barulho, né? O primeiro latiu, o resto da rua toda late. Porque dentro de nós existem uma coisa chamada neurônios. Acho que todo mundo já sabe disso. E quem é o responsável por esse contágio? Os neurônios espelho. A gente começa a ter empatia pelos outros e acaba que esses neurônios espelho vão fazendo com que a gente tenha reações parecidas. A gente começa realmente a espelhar e imitar o outro. E a alegria, ela pode ser contagiosa também, porque os neurônios espelho, eles conseguem reproduzir isso. Se você quer ser mais alegre, mais feliz, fique próximo de pessoas alegres e felizes. Muita gente fala quando chega para terapia. Eu acho que seus clientes também lá na empresa, o clima organizacional, isso também está muito próximo. Quanto mais você se aproxima de pessoas que estão com um nível de frequência elevada, estão mais bem-humorados, mais satisfeitos, mais felizes, você também fica mais leve. Quando você chega perto daquela galerinha que está uma nuvenzinha escura em cima, parece que você sai de lá também sugado, né? Karen, você passou por algumas sessões terapêuticas durante toda a sua vida, né? Sim. E eu acho muito interessante também porque você tem uma crença religiosa. Sim. Eu quero que você fale um pouquinho de tudo que você já fez de processos terapêuticos, por onde você já transitou, o que isso já te trouxe de benefício e se isso conflita com a sua fé. Na verdade, eu desde criança eu sempre fui a psicóloga, né? Então, tinha aquele momento de criança, aquela criança mais levada, né? Que falava, eu era aquela criança mais, não diria levada, mas uma criança bastante ativa, né? Tinha muita energia, gostava né? de fazer algumas experiências, né? Que eu não vou contar aqui para não dar sugestões, mas, então, assim, eu venho de um lar, né? A minha mãe, antigamente, se falava muito em mãe solteira, né? Então, que uma coisa, na verdade, não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é você ser mãe, outra coisa é você ser solteira, né? Então, tudo que acontecia, é porque ela não teve a presença do pai, vamos levar para a psicóloga. E aquilo sempre me conflitava, né? Porque eu falava assim, mas eu vou lá falar com uma pessoa estranha sobre os meus problemas, eu nem sei o que está acontecendo comigo, o que eu estou sentindo, eu era uma criança. Então, ir na psicóloga era tentar transpor aquilo num desenho, alguma coisa assim, né? E aí eu fui crescendo, veio a adolescência e os conflitos foram aumentando, as indagações foram aumentando, e eu sempre fui uma pessoa extremamente de muita fé, desde criança. Sempre acreditei em Deus, eu sempre acreditei que existia uma força maior que nos impulsionava a acreditar que dias melhores iriam chegar, né? Então, eu, com uma turminha ali da escola, do bairro, comecei a frequentar a igreja católica, então eu fui fazer crisma, fui fazer primeira comunhão. Aqueles ritos iniciais de uma cidade interior, sim, digamos assim, né? Aquilo que seria a regra. Que dentro da sociedade que eu estava inserida, dentro da minha comunidade, a religião católica era o padrão, né? Era o padrão ali dos meus amigos. Mas eu confesso que eu ia mais pela bagunça, de estar com as minhas amigas, de estar naquele momento, e tinha as paqueras, né, da crisma e tudo mais. E aos poucos eu fui buscando respostas para minha vida, né? Sobre acontecimentos da minha vida. Algo que sempre me incomodava era entender o porquê, né? Mas por que eu tive que passar por isso? Por que eu não tive meu pai? Por que a minha vida foi assim? E aí eu comecei a buscar esse porquê até mesmo dentro da religião. Essa busca de sentido, para mim, ela é o ponto fundamental para a gente viver uma vida mais feliz. Porque a gente compara, inevitável, principalmente
nos primeiros anos de vida, onde a gente está formando a nossa identidade, você perceber como é a família do outro, como é a minha família, e sempre perceber a ausência de um elemento muito importante no seu caso, né? Sim, que era meu pai. E eu nunca entendi o porquê eu não tinha um pai. Criança era assim, por que todos têm um pai e eu não tenho um pai? Por que eu não fui escolhida para ter um pai, né? E é claro também que eu venho de uma geração que era diferente, né? A visão. Hoje, graças a Deus, as coisas mudaram, né? E acho que a ferramenta das terapias alternativas, seja elas terapia dentro de um consultório, seja as convencionais, com os psicólogos, até com os psiquiatras. E é até bom lembrar, você sabia que hoje, dia 3 de agosto, é o dia do psiquiatra? Ah, é? Parabéns aos dia do economista e dia do canhoto. Isso aqui são informações importantíssimas para a gente ter aqui durante o nosso dia. Os canhotos acho que entendem um pouco do que eu estou falando, né? Por que todo mundo é destro e eu sou canhoto? Pois é, tudo está conectado, né? Exatamente. Então, eu comecei a buscar os meus porquês. E assim, eu não me limito a buscar isso. Claro que dentro dos meus valores, isso são inegociáveis, né? Dentro daquilo que eu acredito como ética e como respeito. E respeito também muito o posicionamento daquele que tem uma opinião contrária à minha. Eu acho super saudável a gente conversar, expor os nossos pontos de vista, as nossas percepções, mas não transpor a barreira da individualidade do respeito, né? Ao que o outro pensa, ao que o outro entende. Mas essa troca de informação é o que me chama atenção dentro desse mundo das terapias alternativas. E a constelação, para mim, foi um portal que se abriu, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a terapia te ajuda a baixar as suas barreiras de auto-julgamento para tirar essa mentalidade de encontrar o errado em você. O que tem errado em mim? Né? E coloca você num espaço de permissão, onde você se abre para compreensão e para internalização daquilo que está acontecendo aí dentro de você, que você aprende a se acolher. É isso. Eu entendo hoje, dentro da religião que eu escolhi, né? Eu não gosto muito de falar de religião. Eu acho que essa palavra religião é muito limitante, né? É interessante que a origem da palavra religião é uma origem profunda e muito bonita, que é religare. Religião é religare, é reconexão, é conectar o meu eu humano com o eu sagrado. Mas, durante toda a história da humanidade, de alguma forma, as religiões foram transformadas em fragmentos, onde o meu Deus é melhor do que o seu, onde a minha doutrina é a certa, a sua doutrina é errada, e a gente se transformar isso exponencialmente. Se a gente for falar em mundo, a palavra religião é que ela ganhou um peso que não é dela. Sim, né? Porque exato. Religião é para ser um caminho de ascensão. Exato. Eu até me corrigindo aqui, não é que eu não gosto da palavra religião, eu não gosto do movimento que se criou em cima de uma religião, que foi um movimento de separar pessoas e não unir pessoas. Ah, eu sou da religião tal. Ah, eu sou da religião Y, eu sou da Z, eu sou da A. Então, assim, Karen, eu sigo, meu mestre é Jesus. Eu tenho Jesus como meu mestre. E eu falo que eu não vi até hoje, e por favor, se eu estiver errada, alguém me corrija, nenhuma passagem na Bíblia onde Jesus perguntava qual era a religião das pessoas. Ele simplesmente transmitia o ensinamento, a mensagem, e era um grande exemplo daquilo que ele pregava. Mas ele estava espalhado nas comunidades. Ele estava inserido no meio das pessoas, em qualquer lugar. Né? Acho super importante a gente sim nos reunirmos em templos, em lugares que você entende que você chama de casa, né? A casa de Deus, que você entende que ali é você acolhido espiritualmente. Eu frequento todo domingo a uma igreja cristã. Eu me converti em 2016 para igreja, a religião evangélica,
né? Aonde eu me identifico, porém eu não me limito. E a pergunta que não quer calar é essa, porque a gente ouve muito quando fala das terapias integrativas todas, quando fala-se de Reiki, quando fala, por exemplo, das constelações mesmo, de outras técnicas terapêuticas, até homeopatia, fitoterapia, né? As águas solarizadas, os banhos de ervas. Isso tudo que você vivenciou dentro do mundo e do universo terapêutico conflita com a sua fé e com a sua religião? De forma alguma. O que eu vejo? Quando você fala para mim assim, Karen, tomar banho de sal grosso vai limpar e te purificar. Aí aonde eu vou conectar o sal grosso? Quem criou o sal grosso? Para mim foi a força maior, que é Deus. Se na Bíblia fala que não cai uma folha da árvore sem a vontade de Deus, então tudo foi criado com um propósito. E Perfeito. por que não usar isso para o meu benefício? Perfeito. Né? Eu acho que o que realmente prevalece é a boa energia, é a boa intenção que você coloca sobre sua ação. Voltando... Até porque falando um pouquinho desse banho específico que ela falou que é o banho de sal grosso, o sal ele é um condutor de energia. Na verdade, tomar o banho com uma água salinizada vai equilibrar a polaridade elétrica do seu corpo, né? Vai tirar um pouco aquela polaridade negativa e vai colocar polaridade positiva. Quando o nosso corpo está com a energia mais negativa, as nossas células elas saem do formato redondo, elas ficam elípticas, elas não funcionam bem e por isso que há adoecimento. Então, muito disso que é tido também como pseudociência, como curandeirismo e etc., é uma ciência maravilhosa. As plantas, a energia das plantas, os chás e etc., os remédios da indústria farmacêutica, elas têm princípios ativos baseados em plantas. Então, nós estamos, na verdade, usando os mesmos princípios ativos de uma forma alternativa e muito mais natural. Que é o que acontece dentro da Igreja Católica, quando a gente tem a água benta, que é o que acontece dentro da Igreja Evangélica, quando você tem o óleo ungido. Exatamente, que aí a gente está falando realmente de conexão. Karen, eu estou muito feliz de você estar aqui, eu quero que você conte um pouquinho, porque hoje à noite, gente, 19h30, eu tenho um grupo de constelação que acontece todas as terças-feiras no Side Office Valley, que fica ali do lado do Center Valley Shopping. Uma constelação em grupo, que foi quando a gente se encontrou e a gente se conheceu. Eu quero que você fale um pouquinho de como foi a sua experiência e o que isso trouxe de transformação para a sua história e para a sua vida, porque você tem um período ali que você acabou indo, de alguma maneira, em busca da resposta de por que as pessoas têm um pai, eu não tenho um pai. Você foi se reconectar com a sua história. Isso. E a constelação acabou te beneficiando com isso, não foi? Foi. Na verdade, a constelação, como eu falei, ela foi uma porta que mostrou para mim o caminho que eu deveria seguir, né? O meu porquê, o meu maior porquê da minha vida toda foi a questão da ausência paterna, né? O porquê não ter um pai, sendo que todos tinham, né? Ali no meu meio de convivência, todos tinham, eu era a única que não tinha um pai biológico presente ali, então assim, até a minha certidão de nascimento não tinha o nome do meu pai, né? Isso até um ano atrás. E aí, nessa busca do porquê, eu cheguei até a constelação, onde a gente nos conhecemos e batendo um papo, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho problemas de falar sobre a minha vida. Eu conto abertamente e eu acabei sentindo essa confiança em você, até mesmo por você ser uma pessoa voltada para esse olhar terapêutico. E eu agradeço a confiança, né, de você hoje colocar a sua história a serviço de muitas pessoas que podem estar sofrendo com isso também. O nosso programa ele tem esse propósito de levar para dentro das casas, para dentro da casa de você ouvinte, você telespectador, estas experiências para que ela possa inspirar você a transformar também aquilo que está doendo aí dentro. E o que me motivou exatamente a contar a minha história é encorajar as pessoas a irem atrás dos seus porquês, né? Sempre tem uma resposta.
né? Não é porque sim, porque não. Não, existe uma explicação do porquê. E aí, chegando na constelação, era um assunto que já me chamava atenção, até mesmo por ver séries, né? E aquilo começou a me tocar de uma forma muito interior, de falar assim, eu acho que aqui pode ter uma resposta, né? E essa resposta está dentro de mim. Eu preciso cutucar, eu preciso tirar isso de dentro. Porque, de uma certa forma, existiu uma ferida ali com essa ausência. Existia uma criança ferida que, mesmo você já adulta, tendo a sua família, seus filhos, sua história, essa criança reclamava esse pai, né? Sim, sim. E ela tinha medo. Ela tinha medo de ir atrás desse porquê. Novamente, medo de passar por uma nova rejeição. Mas, ao mesmo tempo, tinha um adulto que falava, você precisa crescer. Você precisa enfrentar esse desafio. E aí a gente, nos conhecendo, eu falei, não, eu vou fazer. E aí eu fui ser representante, na verdade, né? Meu primeiro passo foi conhecer a constelação sendo representante. Você que ainda não conhece constelação familiar sistêmica, é uma dinâmica de grupo, onde uma pessoa traz o seu tema específico, a questão que nós vamos trabalhar ali no grupo, e as demais pessoas, elas têm a oportunidade de, dentro desse campo sistêmico, que é o lugar onde a constelação acontece, de representar esses familiares ou essas emoções e sentimentos que a pessoa que trouxe a questão está trazendo. À medida que esse programa for avançando, nas próximas terças-feiras, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então a Karen, pela primeira vez que ela foi numa constelação, ela foi para participar. Ela integrou o grupo e a gente estava resolvendo a questão de uma outra pessoa. Essa outra pessoa estava constelando. A primeira que constelou, eu fui uma representante, eu tive a oportunidade de entrar naquele círculo energético, que foi uma coisa que mexeu demais comigo, porque realmente é como se você vivesse a experiência do outro sem saber a história dele. É se colocar na pele, no lugar do outro mesmo, né? Literalmente você se emprestar para viver aquela energia, para viver aquela história. Então, assim, você chora, você ri, você vive emoções ali que você não sabe o porquê, mas você está entregando a sua essência naquele momento. E a segunda que constelou, ela foi constelar justamente a questão com o pai dela também. E aí foi aí que despertou, né? Aí me cutucou. Aí falou assim, tá vendo? Assim, foi a primeira resposta que eu tive. É a sua vez. Chegou a hora. Leva isso. Se você não consegue administrar esses sentimentos, essas dúvidas, traz isso pra cá. Vamos organizar tudo isso. Vamos colocar cada caixinha no seu, cada sentimento na sua devida caixinha. Porque até então, pra mim, parecia mais um novelo de lã todo bagunçado. Não achava a ponta, Não achava né? a ponta. E aí, eu falei, não, agora eu vou constelar. E aí, eu fui fazer a constelação. E, assim, foi impressionante a dinâmica da constelação que foi acontecendo. Os representantes que estavam ali se emprestando, né, para mim, para eu viver a minha história. Você conseguiu ver realmente Sim. a sua história sendo total. Projetada ali naquele campo sistêmico. E o que veio de resultado logo depois que você constelou? E aí eu constelei essa situação do meu pai e ali foi a resposta do que eu deveria buscar o meu pai. Se ele não vem ao seu encontro, se você está esperando isso, é uma dor sua, vai buscar a sua cura, vai buscar o seu remédio. Até porque uma das leis sistêmicas é a hierarquia. O pai é maior, nós como filhos, nós somos menores, e é o menor que vai em direção ao maior. Esse é o movimento natural da vida, e Bert Hellinger, ele diz que o amor só flui sob a ordem. Se está caótico, o amor não flui, as coisas não acontecem. Quando você fez esse movimento, o que aconteceu? Bom, aí eu falei... Você já tinha tentado esse movimento outras vezes e não foi bem sucedido. Foi frustrante. E eu tinha tentado na adolescência, e aí eu guardei lá na caixinha lá do arquivo morto, joguei no arquivo morto essa história, fui viver minha vida, passaram-se muitos anos, casei, me divorciei, tive filhos, enfim, vivi uma... E aí os questionamentos continuaram, agora chegou a hora de resolver isso. E aí com 44 anos, eu dei o passo de ir em busca desse pai. E foi muito rápido, porque eu consegui localizá-lo através de uma rede social profissional, através do LinkedIn. E aí eu não conseguia localizá-lo pelo meu perfil.
E eu estava num jantar com algumas amigas e contei para elas o que tinha acontecido na constelação e o que eu deveria fazer mediante aquilo. E elas falaram assim, então você vai falar com ele agora. Aí eu falei, não, mas eu não consigo achar. Uma vez eu achei, não acho mais. Então toma, entra pela minha rede social. E aí eu peguei e mandei uma mensagem pela rede social da minha amiga e falei, aqui é a Karen, e fui objetiva. Aqui é a Karen, a sua filha, preciso falar com você, meu telefone é esse, meu e-mail é esse, não sei. E foi essa a resposta. Ele não mora no Brasil, temos uma pequena diferença aí de fuso horário. Quando foi 5 horas da manhã, o grupo das amigas começou a bombar. E a minha amiga assim, Karen, seu pai respondeu, seu pai respondeu, seu pai respondeu. E foi dias depois da constelação que isso aconteceu, né? Acho que 15 dias depois, no máximo. E aí, 1 ano depois, o que mudou na sua vida com relação a isso? A gente entrou em contato, a gente teve uma primeira comunicação, descobri que eu tinha uma avó e um irmão. Um irmão de 6 anos, uma avó de 88 anos, que morava sozinha no interior do Paraná. Fiz meu pai trazer a minha avó para São José dos Campos. Então hoje sua avó mora aqui em São José dos Campos. São José dos Campos, ele trouxe ela para cá. Meu pai veio para o Brasil para fazer essa transição dela, porque é uma senhorinha, então ele veio acompanhar. O nome dele foi incluído nos seus documentos? Fizemos o teste de DNA, né? Porque assim, não tinha dúvidas da minha parte, nem da parte da minha mãe, porque eu sempre soube da minha história. E por que o LinkedIn? Porque o currículo dele profissional bateu exatamente com a história que eu ouvia da minha mãe, né? Ele foi para fora do Brasil quando eu era muito pequena, então eu fui conectando uma informação na outra. E aí ele veio fazendo a mudança da minha avó, fomos para o cartório, ele me registrou, então hoje eu sou Karen, filha do Gabriel Peçanha Júnior. Olha que história maravilhosa. O tempo é curto, a gente gostaria de estar com vocês aqui muito mais tempo, teremos outras oportunidades de trazer a Karen, trazer outras histórias para inspirar você. Por enquanto, gente, eu desejo que sua vida tenha só alegria e a gente se reencontra na próxima terça. Quero agradecer ao Lano, a todo mundo que abriu esse espaço para nós aqui na Metropolitana. E terça que vem, pontualmente às 9h30, nós estaremos de volta. Karen, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de conversar muito mais tempo com você, mas eu quero te parabenizar e desejar muito mais alegria para a sua vida. Obrigada, bom dia a todos. A gente se encontra na próxima terça, pessoal. Um abraço.